Eclesiastes, capítulo 3, a partir do verso 9. Eclesiastes 3, verso 9. A palavra de Deus diz assim: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber, desfrutar do bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vamos orar? Bendito Deus, diante da tua palavra, agora, lida, pedimos ao Senhor que nos ensine a ler o nosso coração mediante a palavra do Senhor. Ela foi lida, será explanada, será exposta diante dos nossos olhos, mas nós precisamos também que o nosso coração seja exposto diante da tua palavra, para que tudo aquilo que desagrada ao Senhor seja retirado da nossa vida e vivamos uma vida que honre ao Senhor. Dá-nos a compreensão da tua palavra. Clamamos isso, pedimos isso em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Na sequência do capítulo 3 de Eclesiastes, nós vemos Salomão agora avançando no assunto tempo. Do versículo 1 ao versículo 8, vimos que ele falando sobre existir tempo para todas as coisas, e todas as coisas já foram determinadas por Deus, não só como, mas quando acontecerão. E agora ele sai do tempo limitado e parte para um assunto que vai bem mais além. Ele vai falar agora sobre a eternidade. Eu certamente não conseguirei fechar todos esses versículos com vocês hoje, do versículo 9 ao versículo 15, mas nós vamos até onde Deus nos permitir, até onde nós conseguirmos avançar aqui e o tempo nos permitir. Então, continuando, do versículo 9 em diante, Salomão, ele apresenta vários assuntos que dizem respeito à nossa existência, na expressão que ele usa, debaixo do sol, ou seja, nessa vida. Vários assuntos da nossa vida. E agora, então, ele vem nos falar sobre Deus nos criou para que nos satisfaçamos nele. Esse é o assunto do versículo 9 ao versículo 15. E também no livro de Eclesiastes, em outras partes, nós retomaremos a esse assunto. Deus nos criou para que nós nos satisfaçamos nele. Vamos entender isso aqui à luz do texto. Então, depois de mostrar que Deus é o Senhor do tempo e que ele determinou todas as coisas e quando elas devem acontecer, Salomão então vem nos mostrar agora, nos faz dirigir o nosso olhar para algumas verdades que confirmam o fato de que Deus nos criou para nos satisfazermos nele. É impossível você e eu nos satisfazermos plenamente a não ser em Deus. É impossível. É impossível nos satisfazermos com qualquer coisa dessa vida de forma plena, constante, ininterrupta,
É impossível. Por quê? Porque nós somos criados por Deus para nos satisfazermos somente nele. Então, seguindo aqui, vejamos alguns aspectos dessa verdade. Primeiro, ainda que a vida seja difícil, ela é uma dádiva de Deus. Ainda que a nossa vida seja difícil, nós não podemos ignorar e não podemos também nos revoltar com Deus. E não podemos nos rebelar contra Deus ou reclamar ou murmurar porque a nossa vida é difícil. Por quê? Porque mesmo sendo difícil, ela é um dom, uma dádiva de Deus. Salomão ele retoma esse assunto no versículo 9 e 10. Ele diz, né, que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Ele já fez essa pergunta lá no capítulo 1, versículo 3, quando ele abre o livro de Eclesiastes, e ele então vem com essa questão, ele vem com esse questionamento: que proveito tem o trabalhador com todo o seu trabalho, com que ele se afadiga debaixo do sol? E agora ele repete essa pergunta: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? E ele completa: vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. O pregador, Salomão, ele retoma a pergunta que ele fez lá no capítulo 1, versículo 3. Só que dessa vez agora, Salomão nos leva a refletir sobre o árduo trabalho da nossa vida. Seja qual for o trabalho seu ou meu, qual seja esse trabalho, nós devemos entender que por mais árduo que ele seja, ele é uma dádiva de Deus. E agora então Salomão, ele retoma esse assunto para que pudesse entender e pudesse então nos mostrar que nós devemos ser gratos a Deus, por mais difícil que seja a nossa vida. A palavra trabalho aqui, o substantivo trabalho, no hebraico, diz respeito não só àquele emprego do qual você tira o seu sustento. Qual é o seu trabalho, irmão? Eu trabalho no comércio, eu trabalho na indústria, eu sou professor, eu sou mecânico. É o trabalho com o qual nós tiramos o nosso sustento. Mas não é esse o sentido de trabalho aqui. Esse sentido será visto mais à frente, lá no versículo 14, né, quando ele vai falar novamente sobre o trabalho. Lá no versículo 14 é esse sentido de atividade da qual nós tiramos o nosso sustento. Mas a palavra trabalho aqui, no hebraico, significa toda atividade, todas as atividades nossas que nos dão alguma dificuldade, que nos trazem algum esforço, que nos fazem nos esforçarmos para realizá-las, seja qual for a atividade. Seja até mesmo um lazer, o esforço que você faz no lazer, seja o seu trabalho em casa, arrumando a sua casa, arrumando o seu quarto, seja o seu trabalho lá no seu emprego, seja qual for a atividade, aqui o sentido é de atividade, tarefa, ocupação, um afazer. E você já teve esse sentimento na sua vida de que a sua vida está chata, está cansativa, está sem sentido, está um tédio só? Pois é, Salomão ele nos chama a atenção aqui agora para olharmos para tudo isso, para toda a nossa ocupação, para todas as nossas atividades, tudo aquilo que Deus nos dá a oportunidade de realizarmos. E ele diz: olhe para isso e seja grato a Deus, agradeça a Deus, porque isso é dádiva dele. Sabe aquele seu filho que te dá trabalho? As crianças correndo para dentro de casa e vai para lá e para cá, né? Fica quieto, menino, agora não, agora é silêncio. Olha para isso como bênção de Deus. Amanhã, não sei que horas que o seu despertador toca, o meu é às 5 horas. Quando tocar às 5 horas da manhã, o meu despertador, Senhor, obrigado pela noite de descanso que o Senhor me deu. E vamos que vamos, para a glória do Senhor.
Vamos trabalhar, vamos agitar o esqueleto. Vamos trabalhar, vamos fazer as coisas para a glória do Senhor. E tudo que me vier à mão para fazer, eu devo fazer para a glória do Senhor. Salomão, ele questiona, vale a pena todo esse trabalho? Vale a pena todo o seu esforço, jovem, estudando, queimando seus neurônios ali, gastando noites a fio, estudando? Vale a pena? Vale a pena você, pai de família, levanta cedo, trabalha o dia inteiro, cansado, volta para casa e ainda tem mais coisa para fazer em casa? Tem a torneira da pia para arrumar, tem o chuveiro que tem que trocar resistência e por aí vai. Vale a pena? Vale a pena você, minha irmã, ter aberto mão da sua carreira profissional e dito assim, eu vou cuidar dos meus filhos e vou ficar com as minhas joias que Deus me deu e vou cuidar, vou educá-los, vou criá-los na presença do Senhor? Vale a pena? Quando você olha para eles e eles estão subindo na estante, subindo na geladeira e vem, vai, mexe numa coisa, mexe no outro. Vale a pena? Essa é a pergunta que Salomão está fazendo para nós aqui. Vale a pena? Vale a pena você levantar cedo, ir para o seu trabalho, encontrar o seu chefe chato, que pega no seu pé, que vive te atazanando a vida, atrasando o seu lado? Vale a pena você ir para o seu trabalho, encontrar aquele seu colega de trabalho que é chato, mas chato mesmo? Vale a pena? Essa é a pergunta que Salomão está fazendo, e a resposta que ele dá é sim, vale a pena. Mas somente valerá a pena se tivermos Deus em vista. Se tudo o que estamos realizando for para a glória do Senhor. Você pode desligar, por favor? Está vindo um ar quente aqui, já está calor. Por favor, mano, desliga. E uma forma eficaz de glorificarmos a Deus é depositando nele toda a nossa confiança. Toda a nossa vida está sob a providência de Deus, como Salomão nos mostrou lá no capítulo 3, versículo 2, desde o nascimento até a morte. Tudo está sob a providência de Deus. Tudo que está entre o nosso nascimento e a nossa morte está sob o olhar de Deus, está sob a providência dele. Do plantio à colheita, do choro ao riso, do pranto ao saltar de alegria, tudo, dos encontros e das despedidas, do ajuntar e depois no desfazer do que se ajuntou, tudo está sob o olhar de Deus. Não há uma obra, não há um pensamento nosso que Deus não conheça. E por isso mesmo nós devemos atentar para esse fato. Por mais difícil que seja a nossa vida, por mais cansativa que seja, por mais repetitiva que seja a nossa jornada, devemos louvar a Deus e bendizer ao Senhor por isso. Por mais difícil que a nossa jornada diária seja, por mais cansativas as nossas atividades, por mais rotineiro, previsível que seja o nosso trabalho, nós devemos glorificar a Deus, devemos louvar ao Senhor e dizer: Senhor, obrigado, estou vivo, e vivo eu posso te louvar, vivo eu posso te bendizer. Mais à frente Salomão vai levantar essa questão: os mortos não louvam ao Senhor, ou seja, cadáveres numa cova não louvam a Deus. A alma deles está com Cristo na glória, e lá eles estão louvando ao Senhor, mas o corpo deles não. É isso que Salomão está dizendo. Mais à frente ele vai nos mostrar isso. Um cadáver não louva, um cadáver é um objeto sem vida. Mas enquanto esse corpo tem vida, as atividades que esse corpo realizar têm que ser para a glória do Senhor.
O cafezinho pretinho que você passa ali para os seus familiares de manhã, deve ser passado com alegria, não só porque o cheiro daquilo é bom, que é bom mesmo, né? Cheirinho de café é bom demais, mas não é só por isso. Você deve passar aquele café com alegria no seu coração, sabendo que você está sendo usado por Deus ali para fazer uma coisa simples, que qualquer pessoa consegue fazer. Mas você pode fazer aquilo e tornar a manhã da sua família mais agradável. É gostoso acordar com um cheirinho de café, não é mesmo? É bom demais. Coisa simples da vida, irmãos. E Salomão toca nesses assuntos quando ele vai dizer mais à frente que não há nada melhor do que comer, beber e regalar-se com o fruto do seu trabalho. Daqui a pouco a gente vê mais isso, sobre esse assunto. Mas às vezes a gente está procurando as coisas grandiosas da vida, os grandes momentos da vida, para a gente encontrar esse prazer, encontrar essa alegria, quando eles estão muitas vezes nas coisas mais simples da nossa vida. Nos gestos mais simples da nossa vida. A vida se torna cansativa para nós, porque a gente já olha para ela dessa forma. Porque se a gente começa a olhar para a nossa vida, para a nossa rotina, como oportunidades, como ocasiões que Deus nos dá para servi-lo e para servir as outras pessoas, a gente vai ser inundado por uma felicidade indizível. Quando perguntaram para o Senhor Jesus quais eram os principais mandamentos, ele resume os 10 mandamentos em 2. Não que ele resume, porque no Antigo Testamento já foi dito isso, ele só refresca a memória daquelas pessoas e diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Os 4 primeiros mandamentos, lá dos 10 mandamentos, os 4 primeiros dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus, aqui na vertical. E ao teu próximo, ame ao teu próximo. Ame ao teu próximo. Aí ele resume os outros 6 mandamentos, dos 10 mandamentos. Os 6 últimos mandamentos dizem respeito ao relacionamento na horizontal, homem, entre os homens. Preste atenção, o como a ti mesmo não é mandamento, não. E é justamente porque eu me amo que eu tenho dificuldade de amar você. Justamente porque eu me amo e eu quero o seu amor, e eu quero o seu reconhecimento, eu quero de você algo, eu quero o seu amor, é por isso que eu não te amo. Vão dizer para você aí que se você não se amar primeiro, você não vai conseguir amar ninguém. Preste atenção, se você se amar primeiro, você não vai amar mais ninguém. Você não precisa do amor das pessoas para amar as pessoas. Você precisa do amor de Deus na sua vida, porque nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós precisamos do amor de Deus em nossa vida, porque Ele nos amou, porque Ele inundou o nosso coração com o seu amor, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele derramou o amor dele, ele não pingou, não veio com pinga-gotas, ele despejou, ele derramou o amor dele em nosso coração. Se temos o Espírito Santo, temos esse amor abundante em nosso coração. Então, uma vez capacitados por Deus com esse amor, agora, então, nós podemos responder a Ele com amor. E podemos olhar para o nosso próximo e amá-lo. Não espere ser amado para amar. Não espere as pessoas te amar para amar as pessoas. E eu não estou falando aqui de sentimento, porque amor não é sentimento. Amor é obediência à palavra de Deus. Jesus disse: vós me amais se guardardes os meus mandamentos. Amor é ação, uma ação resultante de uma decisão
de fazer a vontade de Deus. Isso é amor. E esse amor não precisa esperar ações amorosas dos outros ou ações benevolentes das pessoas. Esse amor simplesmente vai agir independente da forma como ele for tratado. Ele vai agir em amor. As coisas simples da vida. As coisas simples da vida. Quando a sua mãe vira para você e diz assim: filho, por favor, faça uma atividade ali da casa, limpe o seu quarto, ou sei lá, troque a ração do cachorro, põe a ração para o cachorro, né? E você simplesmente diz assim: sim, mãe, agora. E chega um ponto que ela nem precisa mais dizer para você, porque você entendeu que cuidar do seu bichinho é a sua responsabilidade, você vai lá e faz. Mas se você for preciso ser lembrado de fazer a sua atividade, você simplesmente vai dizer: sim, claro, pode deixar, faço agora. Ao invés de sair parecendo um marimbondo, né? Aquelas mamangavas, né? O cara sai resmungando e não, vai de novo, ai, que coisa, não dá um sossego, não me deixa em paz. Fica parecendo um marimbondo. Não, eu vou fazer isso com alegria no meu coração. Sabe por que a vida para nós, muitas vezes, ela se torna pesada, enfadonha, fatigante, como diz aqui Salomão, cheia de aflição? Sabe por quê? Porque a gente faz as coisas sem amor. A gente faz as coisas empurrado. Quando faz? A gente faz as coisas com má vontade no coração. Mas veja bem, não se trata apenas de ter boa vontade para ser feliz, não. Se trata de ter gratidão no coração e lembrar: Senhor, obrigado por essa oportunidade que o Senhor está me dando. Hoje, se você for participar do almoço conosco aqui, tranquilo. Mas em casa, a esposa rala, faz aquele almoço, né, tal, e depois fica a pia. E muitos maridos acham que a pia, no estalar de dedos, ela vai ficar limpinha, né? O marido nessa hora pode dizer o seguinte: a pia é minha. Você não precisa se sentir um super-homem, né, vestindo uma capa, né? Agora eu vou lá, né, vou mostrar que eu sou tal. Não, você não precisa fazer isso. Simplesmente vai lá e diga: eu posso deixar a pia por minha conta. Vai descansar. Hoje eu vou te dar esse descanso. Coisa simples. Eu sei que para alguns lavar a louça da pia não é uma coisa simples, né? Mas é. Se é simples para sua esposa, por que não é simples para você? Não é? Bem, vamos em frente. Mas tenha gratidão no seu coração. Senhor, obrigado porque eu tenho uma pia para lavar. Porque se eu tenho uma pia para lavar, é porque eu tenho uma família para alimentar. Pergunte para aqueles que vivem sozinhos, solitários. Como que é terrível uma casa tremendamente arrumada, limpinha, mas não porque foi limpa, é porque não tem ninguém para sujar aquela casa. Pergunte. Além disso, nós devemos considerar que tudo é determinado por Deus e tem o seu tempo e modo de acontecer. E assim somos chamados a descansar no cuidado de Deus e poder. Descansar no cuidado e no poder de Deus. E por mais difíceis que sejam as circunstâncias, nós devemos olhar para cada uma delas e agradecer a Deus e saber que Ele está no controle. Até aquelas circunstâncias, especialmente aquelas circunstâncias que fugiram do nosso controle, que a gente não tem controle e poder nenhum sobre aquela circunstância. Mas a gente sabe que Deus está cuidando. A perspectiva influencia o resultado. Warren Wiersbe diz isso: a perspectiva influencia o resultado. Ou seja, se olharmos para as circunstâncias difíceis da vida
sem contemplarmos o cuidado de Deus conosco, seremos tomados por amargura e insatisfação. Sabe por que tem muita gente insatisfeita? Porque a perspectiva de vida dela não contempla Deus. Quando um coração contempla Deus o tempo todo, e tem Deus diante dos seus olhos, Deus é o foco da sua vida, Deus é a razão da sua vida, essa pessoa não se deixa amargurar, ela não se deixa abater, ela olha para a vida como uma dádiva, um presente de Deus. Se em vez disso, nós lançarmos o nosso olhar para a eternidade, em vez de ficarmos murmurando e reclamando da situação, nós olharmos para a eternidade, ou seja, olharmos para Deus, nós o veremos, nós o contemplaremos, e veremos que Ele está conduzindo tudo para algo infinitamente maior e maravilhoso, a saber, a sua glória, a glória eterna. Você já parou para pensar que toda a sua vida faz parte do plano de Deus de conduzir você para a eternidade, conduzir você para estar ao lado dele? Você já parou para pensar nisso? Que privilégio, que bênção. A perspectiva determina o resultado da nossa vida. Hebreus 12, versículo 2 diz assim, falando do Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, para quem nós devemos olhar firmemente. A Bíblia diz assim, o qual, Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Qual era a alegria que estava proposta para o Senhor Jesus? Assentar-se à direita do Pai. Estar à destra do trono do Pai na glória. Ele estava contemplando o Pai, estava contemplando Deus, o trono do Pai, sentar-se ao lado, à destra do Pai. Mas só que para assentar-se no trono, antes disso, ele tinha que passar pelo sofrimento nessa vida. Ele teria que nascer como qualquer um de nós nasceu, exceto pelo fato de que ele foi gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. Ali foi um milagre, foi a encarnação dele. Nesse sentido, ele não é como nós, é óbvio. Mas ele nasceu, ele é um ser humano. Ele viveu entre pecadores, andou entre pecadores, conviveu com os pecados, os piores que alguém possa imaginar. Foi tentado em tudo, mas em nada ele pecou. Em todas as tentações ele suportou, venceu e glorificou ao Pai. Esse é o nosso Senhor Jesus. Mas aí veio a cruz. Antes da cruz, um julgamento injusto. E certamente o único julgamento injusto que houve em toda a história da humanidade. Até mesmo no nosso caso, quando alguém é detido e é acusado injustamente de alguma coisa, essa pessoa nunca pode dizer assim, mas eu sou inocente. Ela pode ser inocente em relação àquele delito. Mas nenhum de nós é inocente, porque todos nós somos pecadores. Jesus foi o único justo que realmente foi injustiçado, que teve um julgamento totalmente manipulado, injusto, perverso. Sabe aquela história de que, aquela pergunta, né? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Eu digo para você que isso nunca aconteceu, exceto uma única vez. E essa vez, a pessoa ainda foi voluntária. Foi o Senhor Jesus. Não existe esse negócio de pessoas boas. Somos todos pecadores, somos todos maus. Somos todos inadequados para estar diante de Deus. Não existe isso. A única vez que existiu, ainda assim mesmo, essa pessoa foi voluntária, se entregou voluntariamente, foi o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus sofre um julgamento totalmente injusto, perverso,
é esbofeteado, espancado pelos soldados, torturado e por fim pregado numa cruz. E a morte de crucificação, segundo os historiadores, ela chegava normalmente durar de 2 a 4 dias para a pessoa morrer na cruz. Por isso que muitas vezes eles quebravam as pernas da pessoa, para a pessoa acelerar ali o processo de gangrena, trombose e a pessoa morrer. Porque a pessoa estava apoiada sobre os seus pés ali, né, na cruz. Fique nessa posição aqui para você ver. Chegue em casa hoje e faça essa posição, sem amarrar, sem te prender na parede. Simplesmente abra o seu braço e fique nessa posição. Tente ver quanto tempo você aguenta. Agora imagine o peso do seu corpo ali, sobre os seus braços, mas sobre os seus pés também. E tinha um calço, geralmente, ali na base da cruz, que a pessoa apoiava o pé e ficava ali. E quando então ela tinha dificuldade para respirar, porque nessa posição a caixa torácica ela contrai e a respiração fica difícil, então para respirar a pessoa dava um impulso com os pés. E aí conseguia respirar um pouco. Quando a morte da pessoa estava demorando, já fazia 2, 3 dias que a pessoa estava na cruz e não morria, os soldados vinham e quebravam as pernas dela. E agora ela perdia esse movimento de impulso para respirar. Em poucas horas, gangrena ou trombose e a pessoa morria. Pense numa morte terrível. Essa foi a morte do Senhor Jesus. Mas foi tão terrível a morte de Cristo que em 3 horas ele morreu. Em 3 horas Cristo morreu. Foi pregado na cruz, desculpa, irmão, 6 horas, né? Ele foi pregado na hora 9, é isso? Na hora, às 3 horas da tarde, seria às 3 horas da tarde, ele então morre. Foram quebrar as pernas dele, mas ele já tinha morrido. Para confirmar que ele estava morto, o soldado veio e furou do seu lado e saiu água. Ou seja, o sangue havia coagulado e saiu água. Estava morto. Não foi preciso quebrar nenhum osso do Senhor Jesus, embora ele foi moído e traspassado pelas nossas iniquidades. Terrível morte. E como eu já disse aqui em outras ocasiões, repito, eu não consigo ver nada mais ímpio, nada mais perverso, nada mais vil do que uma igreja evangélica fazer um teatro com a morte de Jesus. É um insulto a esse sacrifício. Ele não mandou a gente fazer teatro com a morte dele. Quando ele quis que nós lembrássemos da morte dele, ele falou: celebrem a ceia. Celebrem a ceia. Ele não mandou a gente fazer filmes com a morte dele. Filmes realísticos com a morte. Não, ele não mandou nada disso. Ele mandou a gente celebrar a ceia. E é algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo. Mas não, os crentes hoje em dia acham que mais interessante do que servir a ceia, do que celebrar a ceia, é fazer um alto de Páscoa, é fazer um teatro com a morte de Jesus. E o quanto mais realístico for, melhor ainda. Quanto mais o personagem que interpreta Jesus no filme, lá no teatro, quanto mais real parecer, melhor. Irmãos, que zombaria, que blasfêmia. Que blasfêmia. É lamentável isso. Lamentável. Nós temos uma única ordem de Cristo para lembrarmos do sacrifício dele, a ceia. E se nós negligenciamos a ceia do Senhor, por mais lindo que seja o teatro que fizermos, por mais mirabolante que sejam as coisas que fizermos para lembrarmos da morte de Jesus, se não cuidarmos da ceia do Senhor, se não participarmos da ceia do Senhor, se não zelarmos por este sacramento, por essa ordenança, estaremos pecando de forma vil contra o Senhor Jesus. Olhemos firmemente para o Senhor Jesus, porque Ele, em troca dessa alegria de assentar-se ao trono, do lado do trono do Pai, à destra do Pai, Ele suportou terrível sofrimento por nós.
Ele não se deixou abater pela dor, ele não se deixou abater pelo sofrimento e pela desonra que haveria de sofrer, porque ele tinha em vista a glória do Pai. A exortação que Paulo nos faz em 2 Coríntios 4, 16 a 18, é encorajadora. Ele diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, ou seja, o nosso corpo, se corrompa, adoeça, fique enfermo, se deteriore com o tempo, contudo, o nosso homem interior, ou seja, o nosso coração, a nossa fé, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, porque as coisas, e sim para as que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Por mais difícil que seja a sua vida, ela é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Ela é uma oportunidade única de você glorificar a Deus e de você mostrar para as pessoas que Deus é o prazer da sua alma, é a alegria do seu coração, é a satisfação plena da sua vida. Portanto, irmão, nas coisas simples do dia a dia, viva para a glória do Senhor. Como eu disse, eu não ia conseguir chegar até o versículo 15. E pelo visto não vou conseguir passar do versículo 10. Semana que vem nós continuaremos o assunto. Mas eu quero que você saia daqui lembrando disso. Se o seu coração não estiver satisfeito em Deus, nada neste mundo satisfará você. Por mais mirabolante, por mais maravilhoso, por mais impressionante que seja, essa coisa vai durar alguns instantes da sua vida. E logo em seguida você se verá insatisfeito novamente. Mas Deus não. Deus, Ele satisfaz o nosso coração, e mesmo estando satisfeitos por Ele, nosso coração quer mais dEle, não porque nós estejamos insatisfeitos, pelo contrário, a gente quer mais e mais de Deus. E foi para isso que Deus te criou. E foi para esse objetivo que Deus te criou, para se satisfazer nele, para se deleitar nele. Viva cada momento da sua vida para a glória do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém.